Olá, bom dia para vocês. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. A gente vai ler hoje Esdras 5, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. E cada vez mais, Pai, que a gente lembra das tuas coisas, daquilo que o Senhor já tem feito, daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, mais a gente entende que o Senhor é bom, mais eu entendo que o Senhor é bom. Obrigado por cada coisa que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, nos ajuda a continuar na direção certa, Senhor, no propósito que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda e nos revela. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia para vocês. Hoje eu tava relembrando com a minha mãe, né? Hoje eu levei o Davi para fazer exame. Ele deu um show logo de manhã. Pensa num show de madrugada, 5 horas da manhã. Mas deu tudo certo, graças a Deus, fez os exames. E exame de sangue, né? Antigamente precisava de um monte de gente segurar ele, sabe? Pra poder fazer o exame. Hoje em dia não, hoje em dia eu falo pra ele, você vai fazer só você, ninguém vai colocar a mão. Aí ele senta lá e resmungando, e daqui a pouco a gente vai meio que pega no braço dele, e aí ele fica bravo e vai daqui, vai dali até que consegue. Mas olha, já foi uma luta. Hoje é tranquilo. Aí ele foi resmungando daqui até lá no postão, e bravo, mas deu tudo certo. E aí eu tava falando com a minha mãe, falei, nós tava relembrando, né, a cirurgia dele, de apêndice, o Davi, ele é um milagre mesmo, porque era pra ele ter voltado com uma bolsa de colostomia pra casa, sabe? Aquela bolsinha de cocô que fica na barriga. E uma criança normal com uma bolsa dessa já é difícil, imagina uma criança autista. Então ele, graças a Deus, o intestino dele estava colado, mas graças a Deus, Deus fez com que fosse descolado tudo certinho, não precisasse operar nada, cortar nada. E, cara, quando eu penso nisso, imagina uma criança autista correndo dentro de casa com uma bolsinha de cocô e literalmente esse cocô vazando pra tudo quanto é lado. Olha o horror que seria, sabe? Então Deus teve muita misericórdia mesmo, assim, da nossa vida, dele, de tudo. Deus é muito bom. E aí quando a gente lembra o que Deus faz pra gente, a gente tem a certeza absoluta de quanto que ele é bom, sabe? Do quanto que ele tem misericórdia da gente, sabe? Porque a gente é tão mal, pequeno, né? A gente é tão... Somos seres tão pequenos na nossa mentalidade. E Deus tem tanta misericórdia, tanto amor. A gente vai ler o capítulo 5, tá? E é um capítulo muito bonito. A gente vai ler ele e tenho certeza que esse capítulo vai falar com você também, como falou comigo hoje. Vamos lá. Fala assim. O trabalho da construção... Não, capítulo 6, perdão. Vamos ler o capítulo 6. Fala assim: então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos da Babilônia. Lembra que ontem os caras mandou, Deus estava no negócio, aí os governadores lá, as autoridades, mandam uma carta ao rei Dário e fala para ele assim, ó, dá uma busca aí, vê se tem alguma coisa, se o governador, né, o rei Sírio realmente mandou reconstruir esse templo, vai olhar, vai investigar. E aí, ó, a ordem de Ciro é encontrada. A ordem que o rei Ciro tinha dado em 539 a.C. para que o templo de Jerusalém fosse construído, foi encontrado em Equibatana. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Equibatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte:
No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de que o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura quadrada. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Aí vem a ordem de Dário, né? Encontrar o documento, estava escrito realmente, aí vem a ordem de Dário. Depois de encontrado o documento escrito pelo rei Ciro, o rei Dário deu ordem para continuar a reconstrução do templo. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dário para Tetanai, governador da província do Eufrate Oeste, e para Sertar-Bozenai. Nome horroroso. Horroroso. E para os seus companheiros oficiais da província do Eufrate Oeste. Afastem-se do templo. Não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ele ficava e foi o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. Cara, isso me traz uma alegria imensa. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos da província do Eufrate Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias sem falta tudo o que eles disserem que precisam, bois novos, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como oferta ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho, azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem o Deus do céu e orem pedindo suas bênçãos para mim e para minha família e para meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois fiquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e faça virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que seja obedecida em tudo. Os caras pensou em destruir, os caras vão ter que ajudar, vão ter que fornecer dinheiro para a obra, vão ter que dar o mantimento para poder oferecer os sacrifícios, mais ainda. Cara, é só bênção, é só bênção. Ó, uma vez acabada a reconstrução do templo, ele foi dedicado à adoração a Deus. Algo semelhante tinha acontecido quando a tenda da presença de Deus e o templo de Salomão foram dedicados a Deus. Então o governador Tatenai e Sertar-Bozenai, nome horroroso, e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens de Deus, de Israel e de Sírio, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes e os levitas e todos os outros que haviam voltado para a Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifícios e bodes, e 12 bodes
como oferta para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes dos levitas para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com a instrução do livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificados e estavam puros. Eles matavam os animais para os sacrifícios da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã, que tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias, eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermentos, que é o Pessá, a Páscoa. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar em favor deles, ajudando-os no trabalho de reconstrução do templo. Quando Deus quer, nada, absolutamente nada fica no lugar, ou na frente, ou no meio, ou contra. Quando Deus quer, nada fica contra, absolutamente nada. Então, que você possa se animar nessa palavra, se alegrar, porque se Deus é conosco, ninguém, absolutamente ninguém será contra nós. Se Deus estiver com você, absolutamente ninguém tem a capacidade de ser contra você, tá? Deus te abençoe, bom dia, bora trabalhar. Tchau. Fiquem com Deus.